Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou passando aqui, amados, para trazer-vos mais uma campanha de oração. Essa campanha agora será postada no meu horário às 17 horas na oração do entardecer. Essa campanha será 7 dias, baseada no Salmo 23. Esse salmo é conhecido como Salmo do Pastor. É salmo de Davi. Davi escreve assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejante, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito bem, amados. Eu estarei fazendo esta campanha por 7 dias. Não vou comentar por enquanto o capítulo 23 do Salmo, mas vamos fazer uma breve meditação, uma breve análise da Palavra de Deus sobre aquilo que Deus almeja de cada um de nós. Vamos procurar conhecer sobre o que ser guardado por um pastor. Estamos passando por um período de grande pandemia. Existe um espírito em forma de vírus, aquilo que é conhecido como coronavírus, e que trouxe paralisia e caos ao mundo inteiro. Uma grande quantidade de pessoas passou por terríveis transtornos em sua vida. Muitas vidas se perderam. Muitas vidas foram ceifadas. Vidas que se foram deixaram saudade. Esse tem sido verdadeiramente uma jornada pelo vale da sombra da morte. O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. E ele vai citando que ele não vai temer nada, inclusive ele será guardado pelo vale da sombra da morte. E muitas vidas têm passado por uma jornada pelo vale da sombra da morte. Eu reconheço, amados, que o medo, ele tem se apoderado de cada um de nós. Se eu falar para você que eu não tenho medo, eu estaria mentindo. E o medo tem corroído a nossa alma. Não somente a mim, mas também a milhões de pessoas que estão vivendo uma vida de incerteza. Uma incerteza avassaladora. Uma incerteza no coração de vários irmãos. Existe uma ameaça
eminente que parece nos cercar. Estamos vivendo um período em que a palavra de Deus diz que o inimigo brama de redor de nós, como um leão buscando a quem possa estragar. O inimigo da nossa alma está sendo agora um espírito em forma de vírus. Ele nos cerca, nos rodeia. Ele tem nos mantido em cativeiro. Hoje, para sairmos à rua, precisamos nos proteger. Alguns, inclusive, eu tenho observado que muitas pessoas têm circulado nos ônibus, além de usar máscara, além de usar luvas, estão levando seus próprios álcool em gel. Hoje não é possível mais ter um abraço, não é possível mais ter um aperto de mão. Estão sendo cercados por um inimigo oculto. Mas em meio a tudo isso, existe um Deus que Ele nos ama e quer nos levar a termos intimidade com Ele. Esse Deus, Ele nos encoraja, Ele nos dá esperança. Ele é o nosso pastor. E Ele quer que nós venhamos buscar a sua presença. E quando nós entrarmos em sua presença, nada será negado para nós. Então, o Senhor, Ele é o meu pastor. Esse pastor, Ele quer me conduzir para a pastagem verdejante. Nós vemos que essa frase era tão querida para todos os cristãos. Essa frase leva o cristão diante de um rio de sentimentos consoladores. Ele coloca diante de nós uma imagem de libertação. O salmista, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele diz: Ele me faz repousar em pasto verdejante. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Deus, Ele quer que nós tenhamos descanso, que tenhamos alento. O salmista diz: refrigera-me a alma. Isso significa paz interior, calmaria, alegria. Ele diz: guia-me pela vereda da justiça. Precisamos seguir o caminho da justiça. Ele diz: guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Qual é o nome que devemos usar? Qual é o nome que tem poder? A Bíblia diz que Deus concede a Cristo o nome que é acima de todo nome, e que este nome, ele tem poder nos céus e na terra, e debaixo da terra, e todo joelho se curvará diante deste nome, ao nome do Senhor Jesus. Aí o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Parece que esse salmo não está sendo aplicado por nós. Nós vivemos dias de incerteza, temeroso, acuado, acovardado, na verdade. Como cristão, nós deveríamos nos levantar, repreender o mal.
mas nós vivemos acuado. Muitas pessoas experimentam o vale da sombra da morte e não conseguem sair do vale da sombra da morte. Tem pavor, tem angústia, passa a ter ansiedade, depressão, momento de inquietação. Mas nós somos servos de Deus, filho de Deus, e temos um pastor que nos guarda. Então o salmista diz que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum. Mas nós estamos acuados, amados. Estamos temerosos. Eu confesso a vocês que muitas vezes eu volto para casa temeroso de trazer alguma enfermidade. O meu sogro, a minha sogra são pessoas de idade. E a minha esposa vai todo dia pela manhã cuidar deles. Ela passa o dia inteiro, ela ainda chega em casa muitas vezes 7 até 6h30, 7 horas da noite, cansada. Porque cuidar de idoso não é fácil. Tem que dar banho, tem que trocar, tem que limpar, tem que cuidar. Minha esposa, há 15 anos que ela parou de trabalhar só para cuidar dos seus pais. E é um trabalho árduo, cansativo. Muitas vezes ela dorme sobre medicação devido às dores físicas que ela sente. Mas eu confesso a vocês que muitas vezes eu volto para casa temeroso. Mas o salmista diz que nós não deveríamos temer mal algum. E ele nos explica, porque o teu bordão e teu cajado me consola. Qual é o cajado de Deus? Qual é o bordão de Deus para nós? É a sua palavra. Qual é o cajado? É a Bíblia Sagrada. É que nós não meditamos essa palavra. Aí o salmista diz que Deus prepara uma mesa na presença dos seus adversários, unge a cabeça dele com óleo e o cálice dele transborda. Isso significa que em meio à tempestade, em meio à luta, em meio à enfermidade, nós iremos nos alimentar tranquilamente, não iremos nos afligir, não iremos passar por depressão, perder o apetite, porque sabemos que estamos debaixo da proteção de Deus. A unção do Espírito de Deus está sobre o alto da nossa cabeça. O óleo significa o Espírito de Deus. Ele diz que o cálice dele transborda, quer dizer, a sua alma sente prazer, porque ele é cercado pela bondade, pela misericórdia de Deus. A misericórdia e a bondade de Deus irá seguir ele todos os dias da sua vida. E ele terá certeza de que se ele sair desta terra, se ele morrer, ele vai habitar na casa do Senhor para sempre. Então, o que faz deste salmo, o mais amado de todo o salmo, para uma multidão de fiéis, é que faz dele uma parte mais reconhecida da Bíblia. É uma parte em que todo mundo passa a reconhecer a sua dependência em Deus. Nós vemos que o Salmo, ele nos dá um socorro, uma esperança. À medida que nós passamos a agir como Davi e assumir esse poema pastoral em nossa vida,
o Eterno passa a habitar dentro de nós. Isso significa que a palavra que flui dos versos desse salmo, ele se apodera do nosso coração. E quando ele se apodera do nosso coração, nós recebemos a bondade de Deus. Davi era o rei ungido. E ele tinha a unção de um vencedor. Mas ele nos dá uma boa notícia, de que Deus não demonstra favoritismo. Ele não é um Deus que ele escolhe simplesmente alguém para abençoar. Quando nós entramos na sua presença, ele passa a nos amar. E passa a ser o Senhor da nossa vida. E passa a ser o nosso pastor. Ele passa a ser aquele que rege a nossa vida. Então eu convido vocês, irmãos, a fazer essa campanha comigo. Serão 7 dias de oração, baseado no Salmo 23. Nós vamos conhecer Deus como sendo o nosso pastor. Amanhã eu estarei trazendo mais uma pequena explanação. E assim Deus vai nos iluminando, nós vamos crescendo na graça, na misericórdia de Deus. Pai Celestial, eis-me aqui perante a Tua presença. Eu convido o Senhor a ser o meu pastor, a apoderar-se da minha vida, a me levar, Senhor, a ter um abrigo seguro na Tua presença. Eu convido o Senhor a ser o Deus da minha alma, o meu refúgio secreto, onde eu possa entrar na Tua presença, Te adorar, onde eu possa receber de Ti, Senhor, alento e acalento para a minha alma. Eu quero, Deus, que o Senhor seja o Senhor da minha alma, que o Senhor se apodere da minha vida, como eu sendo ovelha do seu pastoreio. E como ovelha, muitas vezes eu me encontro cansado, abatido, sedento, faminto. E sendo o Senhor o meu pastor, o Senhor me leva às pastagens verdejantes. Isso significa que o Senhor não irá permitir que eu venha mendigar o meu pão, que eu venha passar por aflição ou mesmo pela fome. Ainda que eu seja uma pessoa desprovida muitas vezes de uma condição financeira, o Senhor fará com que o alimento cotidiano esteja na minha mesa e minha família não passará por necessidade. É isso que eu entendo quando o Senhor diz que, quando o salmista diz que o Senhor é meu pastor e nada pode me faltar. Então, ó Deus, eu assumo a minha condição de ovelha do Senhor e preciso do Senhor me conduzindo às pastagens verdejantes e que nada possa me faltar. É o Senhor que irá saciar a minha sede, sede de conhecimento, sede até mesmo de saciar a minha sede física.
É o Senhor que estará comigo, me conduzindo aos rios da água da vida, me dando, Senhor, tanto o alimento material quanto o alimento espiritual. E que eu não venha temer, Senhor, diante da calamidade. Que eu não venha me esconder, Senhor, como alguém que não confia em Ti. Mas que eu possa ouvir o chamado do Senhor. Sendo o Senhor o meu pastor, guia-me mansamente às águas tranquilas. E conduz-me, Senhor, até que eu tenha descanso em minha alma. Até que eu sinta o refrigério do Teu ser se apoderando do meu corpo, da minha alma, do meu ser. E que a minha própria consciência passa a se submeter a Ti, ó Deus. Então, neste início de campanha, eu oro, Deus, por cada irmandade, por cada irmão, por cada irmã, pedindo que o Senhor guarde eles em segurança no seu abrigo eterno. Ainda que venhamos passar pelo vale da sombra da morte, cada um de nós, ó Deus, possa ser protegido e ter a certeza de que não venhamos temer o mal. O mal está assolando o mundo. O mundo está sendo chacoalhado por um espírito em forma de vírus. E nós, servo do Senhor, podemos confiar que o Senhor é o nosso pastor. Podemos confiar que estamos protegidos por Ti. Então eu oro nesse início de campanha, nesse primeiro dia, por cada irmão, por cada irmã. Guarde eles, ó Deus. Seja o seu abrigo e sua proteção. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço dizendo amém e amém.